Em janeiro, nós chegamos a sepultar 3.716 pessoas. Desse universo, 700 pessoas de Covid. Aqui neste cemitério, só num dia, 112 pessoas. Saber que a população está se cuidando um pouco mais, que metade dela da cidade de Manaus vacinada, isso dá um certo alívio e uma certa tranquilidade com relação ao nosso trabalho aqui. Com mais de 100 milhões de doses de vacinas aplicadas em todo o país, o Brasil começa a sentir os efeitos do avanço da vacinação sobre os números de mortes e internações por Covid-19. Em Manaus, que virou o símbolo da tragédia da Covid, os efeitos já são sentidos nos cemitérios da cidade, como relatou Sebastião Reis, secretário municipal de limpeza pública, no começo do podcast. Em 18 capitais, além do Distrito Federal, houve redução na demanda por leitos de UTI, sobretudo entre os idosos, como relatou Paulo Menezes, coordenador do Centro de Contingência de São Paulo, na semana passada. Em janeiro, todas as internações, nós tínhamos 58% de pessoas internadas com 60 anos ou mais. Em junho, esse número caiu para 25%. E isso também a gente observa para pacientes internados em UTI. A média móvel de mortes por Covid está em queda no país, chegando aos menores níveis desde março, mas ainda em patamar elevado. E o número de novos casos diminui com menos intensidade. Por trás dos números, um alerta. Com pouco mais de 35% da população vacinada com pelo menos uma dose, ainda estamos longe de conter a pandemia. Apesar das mortes terem caído, o número de novos casos ainda é alto. E a preocupação dos especialistas é que com a vacina chegando a mais gente, principalmente entre a população jovem, a sensação errada de que voltamos à normalidade tome conta e os cuidados com a prevenção sejam deixados de lado. Também é preciso lembrar que a segunda dose é imprescindível. Os números já mostram uma luz no fim do túnel. Apesar da redução das mortes e internações de quem já tomou vacina, existe um risco de repique entre os mais jovens? O que dizem os especialistas a respeito do risco de novas cepas, como a indiana? E o que mostra a experiência de países onde a vacinação está mais adiantada? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou a Carolina Moran, hoje sem o Roberto Maltic, que tirou uma merecida folga para, felizmente, tomar a vacina dele contra a Covid. E hoje eu converso com o repórter Rafael Garcia e com o pesquisador da Fiocruz, Leonardo Bastos, membro do Observatório Covid e especialista em modelagem estatística de doenças infecciosas. Fique com a gente. Rafael Garcia, o Brasil ultrapassou recentemente a marca de 100 milhões de doses de vacinas aplicadas. Qual o efeito prático disso sobre os números, a média móvel? O que a gente já tem observado? O efeito prático disso é principalmente entre os idosos e entre os grupos prioritários, onde a cobertura vacinal já avançou mais. E nesses grupos a gente está vendo efetivamente uma redução já de mortalidade e de casos graves. Mas nos outros grupos onde a vacinação ainda não andou tanto, no número geral o Brasil vacinou só um pouco mais de 12% da população, a gente ainda está vendo os casos graves e as mortes num número estagnado e está difícil de derrubar a coisa. Pois é, estou olhando aqui os dados do boletim da Covid da Fundação Oswaldo Cruz na semana entre 20 e 26 de junho, por exemplo. E aí eles mostram que o número de mortes teve queda de 2,5% ao dia, naquela semana ainda com uma média de cerca de 1.700 mortes diárias, e o número de casos oscila ligeiramente com uma queda pequena de 0,2% ao dia, ainda com uma média bem alta, 72 mil casos diários nessa semana analisada pela Fiocruz. O que esse retrato nos mostra? É a eficácia da vacina em prevenir a forma grave da doença, mas nem tanto a transmissão do vírus? Em parte é isso mesmo, Carol. As vacinas que a gente tem, elas são mais eficazes em prevenir morte e doença grave do que contágio em si. Em parte, o cenário de vacinação que a gente tem, com a cobertura maior entre os idosos, que são normalmente a população mais vulnerável,
e que está sob maior risco de morte, e em parte é o fato de a notificação de mortes, quando você analisa a dinâmica da pandemia, ela demora um pouco mais para reagir a qualquer medida que seja tomada. Então, o cenário que a gente está vendo de mortalidade hoje, ele é referente a um cenário de contágio de 2 ou 3 semanas atrás, enquanto o cenário de contágio, a gente sabe que ele é mais recente mesmo. Olha, desde 17 de janeiro foram 101.120.461 doses aplicadas. Desse total, 74.539.876 pessoas tomaram a primeira dose, ou 35,2% da população. E 26.580.585 receberam a segunda dose ou a dose única, ou 12,55%. O que os especialistas têm dito sobre esse quadro que a gente está vendo agora? Eles estão otimistas? Tem gente que acha que, por exemplo, vai ter Réveillon, até o fim do ano a pandemia vai estar controlada, ou eles são mais cautelosos? Eles estão muito, muito cautelosos ainda, Carol. Nós conversamos aqui no jornal com epidemiologistas todas as semanas, né? A gente fala com pelo menos 5, 6 deles para conseguir acompanhar a dinâmica da pandemia, e eles acham que existe uma tendência mais consolidada já de queda no número de mortes, porque com a vacinação avançando é o que se espera ocorrer mesmo, mas o nível de mortalidade por Covid no Brasil ainda está muito alto. 1.600 mortes por dia ainda é muito maior do que o pico de 1.200 por dia que a gente viu no ano passado. E lembrando do ano passado, em 2020, quando a gente tinha esse nível de mortalidade, estava todo mundo querendo arrancar os cabelos e desesperado. Agora a coisa se normalizou e na opinião pública existe essa impressão de que, como está caindo, a situação está melhor, mas a gente ainda está pior do que estávamos no auge da pandemia em 2020. Quer dizer, a gente está apostando unicamente na estratégia da vacina como um salvador da pátria e deixando de lado as outras políticas de distanciamento, de máscara, de testagem em massa que poderiam nos ajudar de fato a controlar essa pandemia mais rapidamente, né? Sim, todos os especialistas ainda insistem muito em que o Brasil precisa melhorar a sua política de distanciamento social e de medidas não farmacológicas de contenção da pandemia, porque o vírus está solto, ele está sendo transmitido e a taxa de transmissão dele ainda está acima de 1. Aquela variável número R que eles medem, né, que é a taxa de reprodução do vírus, quando ela está acima de 1, significa que a epidemia está crescendo. E a epidemia, em termos de contágios, ela ainda não está, portanto, numa situação de controle. E o que poderia atingir esse controle, já que a cobertura vacinal ainda é baixa no país, seria só mesmo as medidas de distanciamento social, máscara, bloqueios e tudo que se apregou fazer desde o início da pandemia, mas que o Brasil não fez tão bem assim. Qual o grau de preocupação dos especialistas com um repique, por exemplo, com a variante Delta, que foi identificada primeiro na Índia, ou até o surgimento de outras variantes mais agressivas? A variante Delta ainda não está muito claro o quão grave ela vai ser para a epidemia do Brasil, até porque a gente tem uma variante preocupante aqui também, né, a P1, que agora é chamada de Gama, que conseguiu se espalhar muito rápido e dominar o cenário. A P1, como foi chamada, tem pelo menos 20 alterações, 10 delas na proteína spike, o espinho que o coronavírus usa para se ligar à célula humana, por isso contamina mais. A rede genômica da Fiocruz está monitorando isso tudo, eles têm feito um número maior de sequenciamentos de vírus para tentar ver o quão rápido a Delta vai se espalhar aqui. A gente já tem alguns poucos casos, mas não está claro ainda se ela vai conseguir ganhar terreno tão rápido quanto a própria P1 ganhou, por exemplo. Os fabricantes de vacina estão fazendo testes para saber se os produtos que eles estão entregando
conseguem conferir proteção contra essas variantes. Para algumas dessas vacinas, existem notícias razoavelmente boas de que elas são ainda capazes de gerar alguma imunidade contra a Delta e contra outras variantes preocupantes, ainda que a taxa de proteção seja um pouco menor. Mas, mesmo que para essas variantes se comprove que as vacinas vão continuar funcionando, isso não é verdade necessariamente para outras variantes que vão surgir. Esse tipo de vigilância é uma coisa que tem que ser permanente, e cada vez que surge uma dessas variantes de preocupação, os cientistas têm que voltar para a bancada de novo, testar, ver se as vacinas estão funcionando, ver se a imunidade gerada naturalmente pela infecção das variantes iniciais do coronavírus também é capaz de conter o avanço dessas variantes novas. Quer dizer, por enquanto o que os cientistas têm visto é que não há necessidade de uma dose de reforço, de uma terceira dose para quem tomou as vacinas e completou o calendário de imunização ou com as vacinas de 2 doses ou de dose única, a imunidade está garantida contra essas cepas que a gente já conhece. Falar em imunidade garantida é uma coisa um pouco complicada, porque nenhuma dessas vacinas tem 100% de eficácia e, às vezes, a própria entrada da variante ela causa uma queda pequena nessa taxa de eficácia da vacina. Mas a taxa de eficácia ela ainda é boa, superior a 50%, que é o que a OMS preconiza como o necessário para uma vacina ser distribuída no mercado, e a vacina ainda está tendo um papel importante em conseguir ajudar a frear a pandemia. Rafael, qual é a lição que a gente pode aprender com os países que já estão com a vacinação mais avançada? Alguns chegaram, inclusive, a flexibilizar o uso de máscaras em locais abertos, como foi o caso de Israel, Estados Unidos, agora mais recentemente Itália. É um caminho a ser seguido, ou mesmo nesses países já há um questionamento sobre essa flexibilização aí tão rápida com o surgimento de novas variantes? Já há um questionamento, Carol, principalmente na Europa, Reino Unido reabriu muito as restrições, né? Todo mundo assistiu nessa semana aquele vídeo da cientista de Oxford sendo aplaudida em Wimbledon com toda a torcida, sem máscara, já reunida, se aglomerando. Na quadra central de Wimbledon, onde se disputa um dos torneios de tênis mais importantes do mundo, na Inglaterra, o locutor anunciou a presença de profissionais da linha de frente no combate à pandemia e de Sarah Gilbert, que é líder da equipe de pesquisa que desenvolveu a vacina Oxford-AstraZeneca. Olha o que aconteceu. Mas o Reino Unido, por exemplo, é um lugar onde a variante Delta entrou com um pouco mais de força e agora países europeus estão começando a discutir de novo restrições de circulação. Nos jogos da Eurocopa tem países que não estão querendo receber torcedores do Reino Unido, então talvez essa abertura que tenha ocorrido na Europa por conta do avanço da vacinação em alguns países tenha sido um pouco precipitada. E agora, vale lembrar que assim, aqui no Brasil a gente nem chegou a fazer lockdowns ou medidas de restrição mais duras como as que esses países europeus fizeram. Então, bem ou mal, pelo menos ao longo da campanha de vacinação, esses países estavam preocupados em manter ainda as medidas de restrição. E no Brasil, nem mesmo isso está sendo feito. O recado é de um otimismo cauteloso, né? Temos motivos para comemorar essas quedas aí nos números de mortes e de casos, mas não é um liberou geral, a gente tem muita estrada ainda pela frente, né? É um otimismo cauteloso e um otimismo, sobretudo, Carol, de longo prazo, porque se o país continuar contando só com o avanço da vacinação para tentar frear a pandemia, mesmo vacinando 1 milhão, 1.200.000 pessoas por dia, como o que a gente está vendo agora, a gente só vai atingir um nível de imunização com mais de 70%, 80% da população lá pelo final do ano. E sem medidas de restrição de circulação, uso de máscara, isolamento social, a gente ainda vai ver um número de mortes no país muito maior
do que seria se a gente tivesse fazendo isso junto com a vacinação. É uma coisa que alguns epidemiologistas falam, que a pandemia tem que ser combatida com todas as armas possíveis. A gente está tentando, na medida do possível, usar a vacina, que é uma dessas armas, mas a gente está abrindo mão de outra, que é o distanciamento social e as políticas de contenção do vírus, que poderiam estar melhores no país, mesmo sem comprometer tanto a economia, e não estão porque não existe incentivo para isso, nem investimento de infraestrutura e verba do governo para fazer isso, e nem um incentivo moral do governo, que muitas vezes, por conta da atitude do próprio presidente da República, desestimula as pessoas a fazerem isso, mesmo aquelas pessoas que poderiam estar fazendo isso, trabalhando em casa e contribuindo para o isolamento social, muitas delas não estão, porque estão sendo desestimuladas a fazer isso ainda a essa altura da pandemia. Rafael Garcia, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Obrigado, Carol, até a próxima. As médias de mortes e de casos estão com tendência de queda e com o mesmo percentual. A redução é de 24% em 2 semanas. O Brasil tem agora a média de 54.115 novos casos por dia. É a menor média de casos desde 27 de fevereiro. A média de mortes caiu pelo 5º dia seguido. São, em média, 1.558 mortes por dia no Brasil, o menor número desde 8 de março. Leonardo Bastos, a pandemia realmente está numa evolução para um menor número de casos e de mortes em todo o país? O que a gente tem olhado são os dados de hospitalização e óbito, tanto pela síndrome respiratória aguda grave, quanto aquelas que foram confirmadas pela Covid. E aí, o que a gente observa? No país, de forma geral, a gente está vendo uma estabilização ou uma queda. Muitos lugares estão em queda, que a gente passou por um pico e agora a gente está caindo. E em muitos lugares essa queda é uma queda bem consistente. No entanto, a gente está falando de hospitalização e ainda está em patamares muito altos. E aí quando a gente pensa que a hospitalização é só a ponta do iceberg, é só uma pequena proporção dos casos, se essa hospitalização, mesmo em queda, tiver num valor muito alto, isso sugere que os casos leves e assintomáticos estão num número muito grande. Então a gente está com um período de uma transmissão muito alta. A transmissão comunitária, em vários lugares, ainda está muito alta. O vírus está circulando muito. A vacina tem um papel bom, que na verdade essa queda, boa parte dela é atribuída à vacina, né? Que a gente já está chegando num momento onde a cobertura vacinal já está razoável. Claro que podia ser muito mais rápido, mas a gente já tem algumas faixas etárias que já tomaram a segunda dose até algum tempo. Então, o reflexo disso é que esses grupos têm hospitalizações e óbitos numa proporção menor. Ainda pode ter óbito e hospitalização de pessoas vacinadas, a gente tem visto isso nos noticiários, mas é uma proporção muito menor do que seria se esse grupo não tivesse sido vacinado. Se a gente estratifica por faixas etárias, essa queda está sendo puxada pelos idosos? A gente vê o resultado da vacinação entre os idosos, é isso? Isso, esses dados já estão mostrando que para as faixas etárias que têm uma proporção de vacinados maior, a gente já começa a ver uma queda mais acentuada. Então a gente tem até alguns lugares onde a gente observa queda nos mais velhos e uma leve subida ou estabilidade nos mais jovens. E um levantamento feito pela Fundação de Vigilância em Saúde mostrou uma tendência de queda no número de mortes e internações por Covid aqui no Amazonas. Essa queda foi registrada em todas as faixas etárias, mas foi maior na faixa de 60 anos ou mais. E é justamente esse grupo que tem mais gente vacinada. A gente tem observado esse tipo de estrutura quando a gente olha para os dados. É até um sinal de alerta, né, para a população mais jovem, porque a tendência da mobilidade é aumentar. Quer dizer, muita gente já está aí levando vida normal, mas com o avanço da vacinação, as pessoas também se sentem mais incentivadas a sair de casa e a circular mais. Isso pode gerar um repique entre os mais jovens, né? Isso pode, e a gente está começando a ver esse tipo de coisa, né? É claro que os mais jovens, eles têm taxas de hospitalização menores do que os mais velhos, mas ainda tem uma taxa de hospitalização, ainda parte de pessoas jovens, que sem comorbidade, sem nada, sem outras doenças, elas podem
evoluir para um caso grave. E quando você tem um número muito grande de pessoas se infectando, a gente vai ver número de pessoas que não deveriam ter adoecido, né? É triste isso, né? Se a gente pegar por região, você consegue dar alguns exemplos de estados onde a situação já melhorou mais e estados onde ainda a situação é preocupante? Sim, a gente pode ver, quando a gente olha para o norte do país, o norte teve, em particular, o Amazonas, né? Ele teve 2 ondas muito bem definidas, né? Uma subida e uma queda, e uma subida e outra queda, e agora caiu, mas segue num patamar relativamente alto. Então a gente tem uma certa equivalência de número de hospitalizações para os casos, e a gente vê que a transmissão, mesmo em Manaus, ainda segue alta, mas não está muito alta como o sul e sudeste. Mas a gente vê esses números tanto para Manaus, Pará, ele está nessa situação de uma estabilização num patamar mais baixo do que já foi, mas ainda relativamente alto. Quando a gente desce, a gente já tem aqui no Rio, São Paulo também, a gente observa alguma queda, mas o patamar ainda está muito alto para a gente ficar relaxando. E isso não é exclusivo para o Rio ou São Paulo, a gente está vendo isso para o sul, sudeste do país todo, partes do nordeste. E também tem um outro lado, que a gente vê alguns estados que estão até com uma tendência de subida. Goiás é um deles. Para a gente fechar, Léo, pelo que você está vendo, claro que é um exercício de futurologia, né? Mas pela fotografia de hoje, se não acontecer nada muito diferente, se a gente não tiver um avanço da variante Delta aí muito bombástico, a tendência para os próximos meses é de queda em todo o país? Sim, eu acho que quando a gente observar uma cobertura vacinal alta, a gente vai ter números mais baixos de casos graves. Mas é importante lembrar que as vacinas, elas não vão proteger a transmissão, elas são focadas para redução de caso grave e óbito. Mas a transmissão, ela pode continuar a acontecer. Então, no futuro, daqui a alguns meses, se não tiver um fator externo, uma nova variante, a tendência é que reduzam as hospitalizações e os óbitos. Sendo otimista, a tendência é que caia mesmo, de forma geral. É complicado porque com uma alta transmissão do vírus, o vírus circulando bastante, a natureza do vírus é se replicar e aumenta a chance de mutações, e aí alguma dessas mutações pode ser mais transmissível, ela pode passar essa barreira imunológica das vacinas. A gente não quer que isso aconteça, mas pode acontecer, infelizmente. Leonardo Bastos, muito obrigada pela participação, bom trabalho aí para você. Tá já, obrigado, Carol. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que o conteúdo da cobertura do novo coronavírus está aberto, não é necessário ser assinante. A edição deste episódio foi do João Guilherme Lacerda e da Luciana Malini. Até mais!